As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. A Operação Stop está com a Rádio Observador e está com o nosso programa do mundo automóvel, um programa que é feito sempre com o Alfredo Lavrador, o nosso especialista, o nosso editor da secção auto do Observador. Alfredo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Miguel, mas tu não imaginas o que eu gosto de ouvir dizer isso. É que eu não estou cá sempre. Agora, isto não é Operação Stop sem ti. Eu desconfio que tu tens uma parceria com as autoridades. Eu não ia lá nenhum sem vocês são fáceis. Vamos falar de novas regras de emissões de CO2. Vamos sim. Já aqui falámos das multas milionárias com que a Comissão Europeia ameaçou os construtores que emitissem mais dióxido de carbono do que o que é permitido a partir deste ano, 2025. Mas, afinal, os dirigentes europeus parece que voltaram atrás. Foi uma vitória para o lobby dos construtores. O que é que tivemos esta semana? Há quem diga que sim. Há quem diga que foi uma vitória para os construtores. Mas se esmiuçarmos isto, como diz o rap, talvez a gente chegue a outra conclusão. Os construtores, o que pretendiam era continuar a emitir 116 gramas de CO2 por quilómetro, que é aquilo que foi a meta estabelecida em 2020, durante mais uns anos. E que a meta de 93,6 gramas, que é a nova meta para 2025, derrapasse, digamos assim, lá para 2027 ou 2030 até. Esta pequena concessão que a Comissão Europeia acaba por fazer, acaba por ser uma magra consolação. Uma espécie de pequena prenda para as marcas que se comportaram como maus alunos. Lembra-te que as regras de CO2 eram claras. O limite foi estabelecido em 2015 para 2020 e 2025. O que está agora em causa é o 2025. De maneira que as marcas tiveram 10 anos para se preparar. E lá está, aquelas que muitas conseguiram, sem problema algum, e houve outras que arrastaram os pés e não conseguiram. E lá está, como acontece com os maus alunos. Também chegam ao dia do exame e ainda não percebem nada daquilo. Basicamente, porque é que são maus alunos? Porque arrastaram os pés, ou não investiram em novas plataformas para veículos elétricos, ou novas fábricas na produção de baterias, o que os impede, basicamente, de oferecer elétricos acessíveis. E, efetivamente, se o mercado, de repente, só construísse Rolls-Royce, que era um carro que ficava bem a ti e a mim, porque és muito novo, ficava mal. Tu era melhor isto de Ferrari. Mas, basicamente, o volume de venda de carros caía 99,9%, porque, efetivamente, poucas pessoas têm dinheiro para comprar um Ferrari ou um Rolls-Royce. E, basicamente, apostaram em não fazer os investimentos e que conseguiriam, porque são alemães e a Alemanha é o maior contribuidor para o orçamento da União Europeia, conseguiriam forçar a União Europeia a atrasar tudo, ameaçando com encerramentos. Tu lembras-te das notícias, até já soou os alarmes para a nossa Auto-Europa, salvo seja, né? Mas para a Auto-Europa em Portugal, e despedimentos em massa, argumentos a que aparentemente a Ursula von der Leyen não foi particularmente sensível. Muito bem, mas para quem nos ouve, para que possa entender melhor a polémica em torno do dióxido de carbono, o melhor é recordar que gás é este e porque é prejudicial. Olha, o dióxido de carbono é um gás friendly, é um gás amigo. É também conhecido por CO2, faz parte do ar que respiramos. Ou seja, cada vez que nós exalamos, inspiramos e exalamos, o ar que nos sai pelas narinas ou pela boca está carregado de CO2 e, obviamente, não é um poluente. É um gás que nós produzimos, claro está, como disse há pouco, e que é fundamental para as plantas, porque elas precisam de CO2 para realizar a fotossíntese, que é a reação química que liberta o oxigênio, que é esse sim nós precisamos para viver. A questão é a concentração de CO2 na atmosfera, que esteve equilibrada, calcula tu, durante 10 mil anos. Não tomo as minhas palavras como boas, eu tirei isto dos papers dos cientistas, de maneira que mas limite-me a reproduzir. Durante 10 mil anos, a percentagem de CO2 na atmosfera
esteve mais ou menos fixa nas 280 partes por milhão. Isto em termos percentuais, para as pessoas fazerem uma ideia, é 0,028% do ar que respiramos. Como temos vindo a produzir cada vez mais CO2, através da queima de combustíveis fósseis, tanto para mover carros, como caminhões, como comboios, como aviões, como navios, e para além de produzir eletricidade, a maior concentração de CO2 na atmosfera está a originar as alterações climatéricas que todos nós sentimos e que subiu, o que levou a concentração a subir das tais 280 partes por milhão em 1750, mais ou menos, quando foi o início da Revolução Industrial, quando nós começámos nós humanos, os nossos antepassados, começaram a queimar carvão e madeira para fazer girar o mundo, subiu para 365 partes por milhão em 2002. E agora voltou a subir, valores de 2024, subiu para 427 partes por milhão. Isto pode não parecer muito, porque são apenas 0,0427% da atmosfera. Mas a verdade é que representa, calcula tu, 3.341 gigatoneladas de CO2. Ora, como cada gigatonelada são 1.000 milhões de toneladas, é só fazer as contas, como dizia o Guterres. E o que é que mudou, afinal, na regulamentação do CO2 para este ano, 2025 ainda? Olha, até à passada semana, os construtores que vendem veículos na Europa, nos países europeus, tinham de ter uma média de todos os veículos vendidos. A média tinha que ficar abaixo das 93,6 gramas de CO2 por quilómetro. É preciso considerar todos os veículos vendidos durante os 12 meses do ano. Com as alterações agora introduzidas, atenção que ainda precisam ser ratificadas pelos diferentes países, os construtores continuam obrigados a respeitar as 93,6 gramas, mas agora nos 36 meses que vão de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2027. Ou seja, têm 3 anos, a média nesses 3 anos, em vez de ser apenas um ano, tem que ser a mesma, 93,6 gramas. Ou seja, em um ou dois destes 3 anos, até podem ultrapassar esta fasquia, mas depois têm que compensar no terceiro ano, ou no segundo e no terceiro ano, depende da estratégia, uma vez que a média tem que ser exatamente esta, porque senão vêm as multas. Ok, mas à primeira vista, neste caso, a possibilidade de poder cumprir a meta de 93,6 gramas de CO2 numa média a 3 anos, é isto? Ou seja, até 2027, parece mais fácil de atingir do que ter de respeitar esse limite em cada um dos 3 anos. Tens toda a razão. Isto é como nós, quando estudávamos na escolinha, e de repente o professor dizia, ok, o teste que estava previsto para hoje não vai acontecer, porque tive aqui deixei uma coisa ao lume, e vai ser só na segunda-feira. Era ótimo, nós tínhamos mais não sei quantos dias para estudar. Porém, quem não estudou para aquele dia, dificilmente irá estudar para a segunda-feira seguinte. E isto pode originar multas muito mais graves. Lembra-te, Miguel, que o cálculo das multas, e nós já aqui falámos nisso também, depende do número de gramas em que falhas o alvo, ou seja, o número de gramas acima de 93,6, vezes 95 euros cada grama, vezes a quantidade de veículos vendidos. Vamos lá ver, para ser mais fácil, vamos considerar aqui um grupo automóvel de média dimensão que venda 4 milhões de veículos por ano na Europa. Caso falhe o limite de CO2 em 2025, por uma mísera grama, um pelinho só, tinha que pagar, no final do ano, 380 milhões de euros. Era uma coisa que eu e tu não teríamos qualquer problema em lidar, como não temos, ficaríamos a dever, mas assusta qualquer empresa digna desse nome. Agora imagina que a administração deste mesmo grupo pretendia continuar a maximizar a distribuição de dividendos pelos seus acionistas em 2025 e 2026 e depois não conseguia, por qualquer motivo, porque o mercado cai, porque há uma guerra com a Rússia, com a China, ou o que é que seja, não conseguia recuperar totalmente em 2027, voltando a falhar o limite por apenas uma grama. Então a multa dispararia utilizando aquele raciocínio de há bocado, o número de gramas vezes 95 euros vezes o número de veículos vendidos, dispararia para 1.140 milhões de euros. Ora, são mais 760 milhões de euros. E isto é muito difícil de encaixar na contabilidade de um construtor. De modo que pode parecer uma benesse que a Comissão Europeia concedeu aos construtores, sim, mas atenção, porque pode também ser o fim de alguns.
Ok, mas vamos ao que interessa. Como é que esta ligeira alteração de regras é boa para o ambiente, para os construtores e também para os nossos ouvintes? Exatamente, para o nosso bolso. Claro. Vamos começar pelo ambiente. Mesmo que alguns construtores emitam mais umas gramas, vamos imaginar 5 gramas acima das 93,6 de 2025, e depois vão ter que respeitar o limite em 2026 e vão compensar em 2027 emitindo 88,6 gramas, menos as tais 5. O que significa que a média nos 3 anos é idêntica. Não há grandes danos para o ambiente. De modo que não é por isso que vamos todos morrer ou ter mais tempestades e mais mau tempo. Quando nós gostamos de ter bom tempo, que é no verão. Para os construtores, há um aspecto negativo e outro positivo. Onde o aspecto negativo é que vão ser obrigados a investir nos próximos 3 anos aquilo que se recusaram a investir nos últimos 10. Percebes o raciocínio? Não, percebo. Eu palpito-me que há muita gente que vai ficar numa situação muito complicada em 2027. Pois. O aspecto positivo, claro, disse o negativo, não é? Agora vem o positivo. O aspecto positivo é que, percebendo que há muitos maus alunos aí entre os fabricantes de automóveis, mas também, atenção, há muitos bons, pois, não é? Que não há que esperar, porque houve muita gente que fez o seu trabalho de casa e está a ponto a cumprir este ano, sim. E apesar da dedicação, vai ver os maus alunos em igualdade de circunstâncias. Chamado de nivelar por baixo. Exatamente, é péssimo. Eu também sou a favor dessa tua regra, acho que não deviam ser perdoados. Mas o que eu te dizia é que o aspecto positivo é que a União Europeia disponibilizou 1.800 milhões de euros para que a indústria europeia se rearme, não propriamente o construtor de automóveis, sim, mas a indústria de fornecimento, ou seja, vai investir esse dinheiro para não só garantir que há os metais necessários para a produção das baterias, como também vão montar na Europa fábricas necessárias para as baterias que os veículos elétricos vão necessitar. Okay. Ou seja, porque assim, na prática, o que hoje em dia algumas marcas fazem, não todas, atenção, os bons alunos não fazem isso, mas os maus alunos estão a fazer, é que não constroem fábricas de baterias, vão comprar as baterias à China, calcula tu. Se um dia esta relação com a China extremar, o que já esteve mais longe, nós ficamos na mão do inimigo, aqui literalmente. Logo, é esse o problema. Para os construtores, só para acabar, para os condutores europeus, desculpa, as diferenças na realidade são mínimas. Sim. Eventualmente, em 2025 ainda vão poder comprar carros mais gastadores, ou seja, aqueles carros giríssimos que eu e tu gostaríamos de ter, equipados com V8 e V12, daqueles claro, que abanam-nos os ossinhos cada vez que aceleramos, mas mais cedo ou mais tarde vão ter que deixar de comprar esses veículos. Porém, nos próximos 3 anos, vão assistir à chegada de modelos elétricos cada vez mais económicos, na faixa dos 25 mil euros e até na faixa dos 20 mil euros, o que é importante para acelerar a democratização da tecnologia. Muito bem. Temos então alterações nestas regras por cumprir, naquilo que os construtores têm de fazer. Há aqui um empurrar da barriga para 2027, há também um benefício a quem não conseguiu cumprir já em 2025, mas mantêm-se as metas para cumprir as emissões de CO2. Quanto a nós, Alfredo Lavrador, a nossa meta é o próximo domingo. Voltamos a marcar encontros. Exatamente. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo. Miguel. Um abraço com um novo tema.